Paz do Senhor a todos, que todos estejam na graça de Deus, amém? Oi, irmãos, irmãs, perdão. Eu espero que vocês estejam sendo agradados, né, com essa leitura bíblica. Espero que vocês estejam gostando. Hoje eu vou dar continuidade à nossa palavra, né, que está no livro de Jó. Nós continuamos aqui falando, né, sobre Jó, que ele acusa, né, os amigos dele por eles serem mentirosos. Ele defende a sua integridade e logo no final ele ora ao Senhor, né? E hoje nós estamos indo para o capítulo 14, irmãos. No capítulo 14, Jó fala dos males da sua vida, né? Coisas que de comum a gente vira e mexe, fica falando, né? E Deus sempre fala que nós não murmuremos, que nós não reclamamos, mas sim agradecemos a Deus todos os dias, né? Por tudo que Ele faz por nós. Em Jó, capítulo 14, versículo 1, fala: O homem nascido da mulher é de poucos dias e cheio de inquietações. Como a flor brota e murcha, passa como a sombra e não permanece. E abre os teus olhos sobre este tal, e me trazes para julgamento contigo? Quem tornará limpo o imundo? Ninguém. Certamente os seus dias estão determinados e o número dos seus meses está contigo. Tu lhes estabeleces limites dos quais não passará. Se tu o deixares, ele deixará de ser. Enquanto isso, como jornaleiro, terá contentamento no seu dia. Porque se a árvore for cortada, ainda lhe fica a esperança, ainda se renovará os seus renovos, e os seus renovos não cessarão. Se envelhecer na terra a sua raiz, e o seu tronco morrer no pó, ao receber a água, reverdecerá e dará ramos como uma planta. A água da palavra fará com que ele se renove. Mas morto o homem será cortado, e perecendo o homem, onde estará ele? Assim como as águas do mar se retiram e se esgotam no rio e se seca, assim um homem ao se deitar, que ao morrer, não voltará a se levantar, até que não haja mais céus, não despertará, nem se levantará de seu sono. Oh, quem me dera que me escondesse no sepulcro, que me encobrisse até se apaziguar a tua ira, e me pusesses um prazo, e de mim te lembrasses. Se o homem morrer, voltará a viver. Porventura, todos os dias da minha vida, esperaria até que viesse minha mudança? Então me chamarias e eu te responderia, e teria afeto pela obra das tuas mãos. Mas agora conto os meus passos e não das tréguas ao meu pecado. Essa selada no saco a minha transgressão e amontoas as minhas iniquidades. E certamente o monte que cai se desfaz, e as rochas são removidas do seu lugar. As pedras são desgastadas com a água impetuosa, que afogam o pó da terra. De tal maneira fazes tu perecer a esperança do homem. Os seus filhos, para sempre serás forte do que ele, e ele se vai. Para mudas o seu rosto e os despedes. Os seus filhos serão honrados e ele não saberá ou serão humilhados sem que eles os perceba. Mas a sua carne sobre ele tem dores e nele a sua alma se entristece. Irmãos, esse capítulo 14 fala: a vida de qualquer indivíduo é fixada por Deus. Entretanto, ela pode ser encurtada ou prolongada segundo a desobediência ou a obediência da pessoa ao Senhor. Neste único versículo é dito que mesmo que o homem passe por tempos difíceis, que é o versículo 7, irmãos, se ele acreditar em Deus, assim como a árvore cortada pode brotar e crescer novamente. Irmãos, eu vou discernir apenas esses capítulos aqui, porque eu escrevi aqui, né?
E aqui significa o seguinte, irmãos, irmãs, que por mais que nós padecemos nesta terra, se nós crermos em Deus e confiar que só Ele é o Senhor em nossa vida, nós deixamos de perecer, irmãos. Deus, Ele nos vê como uma árvore. Quando ela é cortada, se ela não está, não está ao lado do ribeiro, ela se seca. Assim somos nós. Se nós padecermos e se nós não estivermos na presença de Deus, nós morreremos, irmãos. Nós adoeceremos, nós simplesmente a gente é consumido. E é consumido sem a presença de Deus. Nós temos que buscar a Deus todos os dias e acreditar que Ele pode fazer tudo em nossas vidas. E assim é nossas vidas, nós temos que buscar a Deus, nós não temos que se afastar de Deus. Porque a árvore cortada, ela brota. Se ela estiver próxima ao ribeiro, ela vai brotar, ela vai reviver, ela vai se renovar. Assim somos nós somos semelhante à árvore, quando ela é cortada. O que quer dizer? Quando nós adoecemos, quando nós passamos por dificuldade, por algum desespero em nossas vidas, alguma aflição, se nós não se colocarmos na presença de Deus, nós não conseguimos vencer nenhum obstáculo. Assim é a árvore cortada, se ela não estiver próxima ao ribeiro, ela não se fortalece, ela não se renova. É como uma planta seca, irmãos. Você tem uma planta seca no vaso. Eu tiro o exemplo de mim, que eu estava com uma planta, a planta que eu achava linda. Eu simplesmente relaxei dela, né? Deixei ela para lá, ela se secou, irmãos. Irmãos, ela mesmo seca, sem uma gota de água, ela chegou a brotar. Se sem a gota de água, sem a água, ela conseguiu brotar, imagine molhando ela. Aí eu passei a molhar ela, como se diz, eu fiquei com dó de ver aquela planta se esforçando para crescer e eu não se importando com ela, irmãos. Isso é um exemplo que eu estou dando para vocês. A partir do momento que eu comecei a molhá-la, ela tá a coisa mais linda, irmãos. Ela simplesmente sobreviveu, ela se renovou as folhas, tá a coisa mais linda como eu sempre a vi. E assim somos nós, irmãos. Se nós não se colocarmos na presença de Deus e se nós não buscarmos a Ele verdadeiramente, nós morreremos, nós padecemos. Amém? No capítulo 15, fala sobre o segundo discurso de Eliafaz, novamente os amigos de Jó. Eliafaz, o temanita, respondeu e disse: porventura o sábio proferirá vã sabedoria e encherá o seu ventre no vento oriental? Disputará com palavras inúteis e com razões sem proveito? Tu também dissipas o temor e menosprezas a oração diante de Deus, porque a tua boca declarou a tua iniquidade, pois encolhestes o falar dos astutos. A tua boca te condena e não eu, e os teus lábios atestam contra ti. Porventura és tu o primeiro homem que nasceu? Ou fostes formado antes que as colinas? Ou quem sabe ouvistes o conselho secreto de Deus e detens para ti só a sabedoria? Ou aqui tu que não saibamos? O que entendes que não se acha em nós? Entre nós também há grisalhos, também há idosos, muito maiores em dias do que teu pai. Quem sabe fazes pouco caso das consolações de Deus ou tens, por acaso, alguma coisa oculta perto de ti? Por que te aliena o teu coração e por que pisca os teus olhos? Pois fazes frente a Deus com teu espírito e deixas tais palavras saírem da tua boca. Que é um homem para que seja puro, para que se justifique o nascido de mulher? Eis que em seus santos ele, o Senhor, não confia, nem nos céus são limpos diante dos teus olhos. Quanto mais abominável e corrupto é o homem que bebe a iniquidade com águas. Pelo fato de Jó estar sofrendo juízo, é um sinal seguro. Diz Eliafaz do que Jó é iníquo. Escuta-me e eu te mostrarei e te contarei o que vi.
o que os sábios ouviram dos seus pais e nos contaram e não o encobriram. Aos quais somente foi dada a terra, não passou estranho pelo meio deles. Em todos os dias do ímpio, ele é atormentado de dor, e um certo número de anos é reservado ao violento. Um zunido de terrores ressoa em seus ouvidos, até em meio à paz lhe sobrevém o assolador. Isso está sendo dirigido a Jó, irmãos. Um zunido de terrores. Ele não crerá que tem que voltar das trevas e que o espera a espada. Anda desassossegado por pois sabe que lhe está preparado o dia das trevas. Tribulação e angústia, assombração, e se esforçarão sobre ele, como um rei disposto para a batalha. Porquanto ele estendeu a sua mão contra Deus e se esforçou contra o Todo-Poderoso. Ele arremete sobre ele mesmo em seu pescoço com a ponta grossa dos seus escudos. Por que cobriu o seu rosto com a tua gordura e fez dobras de gordura sobre os seus flancos? Habitou nas cidades assoladas, nas casas inabitadas, que estavam a ponto de serem postas em montões. Não se enriquecerá, nem será firme a tua fazenda, nem estenderá pela terra as tuas posses. Não escapará das trevas, secará os seus ramos a chama do fogo, e com o sopro da sua boca desaparecerá. Não há esperança para Jó, diz Eliafaz. Não confie no, pois nem se iluda na vaidade, porque ela será a sua recompensa. Ele será cortado antes do seu tempo, e os seus renovos não reverterão. Ele sacudirá suas uvas verdes como a videira e deixará cair a flor como a oliveira, porque a congregação dos hipócritas será assolada e os consumirá. Das tendas do suborno, conceberam a malícia e deram à luz a iniquidade, o seu ventre prepara o engano. Irmãos, o Senhor permitiu os comentários desses amigos serem incluídos no texto sagrado, por mais equivocados que fossem, para nos mostrar que as circunstâncias raras vezes apresentam um quadro real na situação. Ao entendermos isso, nós faremos melhor, não julgando com base nas circunstâncias. Aqui Deus está falando, irmãos, que muitas vezes a gente confia no próximo, mas acaba que aquele próximo vem e faz com que a nossa vida se decaia. Os amigos de Jó, eles não foram capazes de levar palavras de consolo, eles não foram capazes de amenizar a dor daquele homem. O sofrimento de Jó, quanto mais Jó sofria, mais aqueles amigos, em miúdia, eles deixavam Jó mais miúdos do que ele estava. A dor de Jó só aumentava com tantas palavras arduosas que eles estavam lançando aos ouvidos de Jó. E aqui diz que o Senhor permitiu esse comentário dos amigos dele, também para nos mostrar, irmãos, que nós temos que vigiar, nós temos que buscar se realmente aquela pessoa que você confia é mesmo seu amigo. Se a pessoa que está ao seu lado, que você tanto confia, sabe te olhar com os verdadeiros olhos de Deus. Porque tem, como eu repito aqui para vocês novamente, há amigos que é mais que irmãos. E tem irmãos que não são mais que um amigo. Então, nós temos que vigiar, nós temos que prestar atenção ao nosso redor e saber as nossas companhias, quem está ao nosso lado, quem está nos rodeando. Porque Deus dá sinais a todo tempo. Basta que nós creiamos e acreditamos nas palavras de Deus para que Ele possa trazer a resposta necessária para nossas vidas. Amém? Capítulo 16, irmãos. A resposta de Jó a Eliafaz. Respondeu Jó, então, e disse: muitas vezes ouvi coisas como estas, consoladores, molestos são todos vós. Não terão fim, porventura, essas palavras vazias? Ou que te encoraja para sim responderes?
Também eu falaria como vós falais, se a vossa alma estivesse em lugar da minha. Eu lhe dirigiria um montão de palavras e sobre vós moveria a minha cabeça. Antes vos fortaleceria com as minhas palavras e a consolação dos meus lábios apaziguaria vossa dor. Pelo que o Senhor disse a respeito de Jó, há muitas evidências de que a situação fosse o inverso. Ele verdadeiramente os teria confortado, irmãos. Aqui, próprio Deus está mostrando que se aqueles amigos de Jó estivessem passando por a mesma situação que Jó estava passando, Jó não lançaria palavras arduosas como eles fizeram. Jó consolaria aqueles amigos dele, Jó ajudaria a diminuir a dor que ele está sentindo. Então, aqui mesmo, Deus vê que as palavras de Jó eram verdadeiras. Jó estava falando a verdade quando ele diz que ele lançaria uma consolação e fortaleceria com as palavras dele, que sairia dos lábios dele, para apaziguar a dor que eles poderiam sentir. Se falar da minha dor, não cessa, e se parar de falar, ela não se separa de mim. Porém agora, o Senhor fadigou-me, tens tu assolado toda a minha companhia. Tu me fizestes enrugado, testemunha disto é a minha magreza, que se levanta contra mim para testificar disto no meu rosto. Na sua ira, ele, o Senhor, me despedaçou e me perseguiu, rangeu seus dentes contra mim acussou os seus olhos o meu adversário. 10 deles eles abriram contra mim a sua boca, feriram o meu queixo com afrontes e contra mim se ajuntaram todos. Entregou-me Deus ao mentiroso e nas mãos dos ímpios me fez estremecer. Próspero estava eu e ele. Esmiuçou-me, ele me arrebatou pela cerviz e me despedaçou e me pôs por alvo dele. Os seus reflecheiros me cercaram, atravessaram os meus rins e não me poupa. O meu fel se derramou sobre a terra. Quebranta-me com ferimentos sobre ferimentos, e contra mim se arremete como um valente. Embora tenha sido Satanás quem, na realidade, fez essas coisas, o Senhor lhe permitiu fazê-lo. Portanto, em essência, Jó não estava equivocado nessa particular declaração, irmãos. Porque se Deus permitiu, Satanás fez por permissão de Deus. Porque Satanás não poderia fazer tudo isso na vida de Jó se não fosse a permissão de Deus. Então, em algumas palavras, Jó estava sim, não estava sendo equivocado com as palavras que ele estava falando, mas ele não estava simplesmente acusando a Deus, porque ele permanecia fielmente na presença de Deus, mesmo passando por toda essa situação. Jó mantém a sua inocência. Eu costurei saco de cilício sobre a minha pele e carreguei a minha cabeça de pó. O meu rosto está todo enrolado de chorar e as minhas pálpebras estão entrevadas. Ele acreditava que estava morrendo, irmãos. Apesar de não haver iniquidade nas minhas mãos e de ter sido pura a minha oração, ó terra, não cubras o meu sangue, não haja lugar para ocultar o meu clamor. Irmãos, Jó repudia a acusação de rapina e roubo que Elifaz lhe tinha feito. Tampouco ele era culpado da hipocrisia. Depois da sua morte, ele queria que a terra clamasse contra a injustiça que lhe foi feita, que remete a Abel. Mas eis que no céu estás a minha testemunha, e o meu testemunho nas alturas está. Ele acreditava que seria justificado, mesmo que depois da sua morte. Zombadores são os meus amigos, mas para Deus volto os meus olhos desfeitos em lágrimas. Somente Deus era o meu refúgio. Oxalá pudesse alguém disputar com Deus pelo homem, ou alguém pelo seu próximo, mas aos poucos anos passarão, e eu irei pelo caminho por onde não voltarei. Já uma vez mais clama por um verdadeiro mediador.
A sua oração no final será respondida em Cristo. Jó acreditava que ele estava morrendo, irmãos. No capítulo 17, Jó apela para Deus. O meu espírito está se consumindo e se apaga os meus dias, e o sepulcro me está preparado. Não há comigo, a não ser escarnecedores em cujas provocações se detêm os meus olhos. As acusações desses amigos estavam contribuindo tanto para a possível morte de Jó, como para suas debilidades físicas. Nós, como crentes, devemos aprender uma lição com tudo isso, irmãos. Promete agora e me dê um fiador para litigar contigo. Quem há de me dar a mão? Em outras palavras, Senhor, tu és o único para o qual posso olhar. Porque a este tu escondestes o seu coração da inteligência, portanto, os exaltarás. Não os exaltarás. Senhor, eu sei que tu não honrarás as palavras deles. Aqui na oração dele, irmão, de Jó, pelo apelo dele para Deus, em cada capítulo eu estou tentando discernir para vocês o significado das palavras de Jó, né? No capítulo 1, 2, 3, no capítulo 4, porque a estes tu escondestes do seu coração da inteligência, porque não os exaltarás. Senhor, eu sei que tu não honrarás as palavras dele. Quer dizer, ele sabia que Deus não honraria as palavras dos amigos dele. Jó já tinha plena convicção que Deus era por ele. O que denuncia os seus amigos para que sejam despojados os olhos dos filhos também desfalecerão. Esses amigos pagariam pelo que tinham feito. A mim me puseram por parábola dos povos, e diante deles me tornei abominável. Em outras palavras, Jó tinha se tornado motivo de piada em toda aquela parte do mundo. Os meus olhos já se obscureceram dos deslumbramentos, e os meus membros todos são como a sombra, não posso me defender. Os retos se maravilharão disto, e o inocente se levantará contra os hipócritas. Capítulo 8, viu, irmãos? Jó está dizendo que até os retos, ao contemplarem a sua terrível aflição, ficariam assombrados e certamente acreditavam que ele era culpado. Até o inocente, uma criancinha, acreditaria que ele era um hipócrita. Possivelmente, esta era a carga mais pesada a suportar. Capítulo 9. Não obstante, prosseguirá o justo do seu caminho, e o limpo de mãos aumentará em força. Mas, na verdade, tomai todos vós, e vinde agora, porque não acharei entre vós nenhum sábio. Passaram-se os meus dias e foram arrancados os meus propósitos, os intuitos do meu coração. Na realidade, não me importa mais do que os outros dizem. Puseram a noite por dia, e a luz é cortada diante das trevas. A dúvida da incredulidade, as acusações e a condenação, irmãos, apresentadas por estes amigos, na realidade fazem a obra de Satanás. Por quê? Porque era tanta acusação, era tanta flechada, essas são as verdadeiras flechas, essas são as verdadeiras setas, irmãos. São setas que são lançadas sobre nossas vidas, que nós acabamos acreditando que nós estamos errando. Puseram a noite por dia, a luz é cortada durante as trevas. Se eu esperar o sepulcro, será a minha casa, estenderei a minha cama nas trevas. Jó está dizendo que se ele der ouvidos a essas pessoas, as palavras delas o matarão. As nossas palavras a outros têm sido uma bênção ou uma maldição, onde eu acabei de dizer para vocês, né, irmãos? A palavra que os amigos de Jó estavam lançando estava simplesmente sendo cravadas no corpo de Jó. Cada palavra que ele escutava, mais ele sentia que ia morrer. Aquelas palavras estavam cada vez mais deixando Jó inferior ao que ele sentia. Então, nós temos que entender aqui que Deus está dizendo para nós que nós não devemos dar ouvidos a certas palavras que são lançadas sobre nossas vidas. Porque da nossa boca sai bênção e da nossa boca sai maldição. Então, nós temos que lançar somente palavras abençoadas, palavras de bênção.
Quando às vezes fala assim, olha, a palavra tem poder, evita de ficar xingando seus filhos, evita de ficar lançando maldição sobre a vida dos teus filhos, do seu próximo, da sua família, porque quando é maldição, ela é encravada naquela pessoa. E acaba por acontecer, irmãos. Então, nós temos que sempre abençoar o próximo, nós temos que sempre buscar abençoar, lançar palavras boas, lançar palavras de luz na vida não só nossa, dos nossos filhos, familiares, dos entes queridos, das pessoas lá fora. Nós não temos que xingar, nós não temos que amaldiçoar, nós não temos que lançar palavras ofensivas, que são aonde esses 3 amigos de Jó fizeram. Eles lançaram palavras ofensivas sobre a vida de Jó. E Jó já estava numa situação delicada. Irmãos, vamos se colocar no lugar de Jó. Vamos fechar os olhos e entender. Jó perdeu a família, Jó perdeu seus filhos, Jó perdeu tudo que ele tinha. E Satanás, não achando pouco, além de ter lançado tudo isso na vida de Jó, ele ainda lançou uma enfermidade, irmãos. Aquela enfermidade que feria, que coçava, que pinicava, que machucava, que doía. Será que hoje, nós, irmãos e irmãs, se nós pararmos para pensar, será que nós aguentaríamos essa prova que Jó passou, irmãos? Irmãos, eu estou me arrupiando aqui. Eu estou toda arrupiada. São coisas que acontecem que Deus dá aquele jugo conforme você consegue carregar. Deus não vai lançar algo na sua vida de provação sabendo que você não vai conseguir suportar. Então, nós temos que aprender que nós temos que estar na presença de Deus, nós temos que buscar a Deus todos os dias, nós não temos que parar, não, é todos os dias, irmãos. Não existe a história de dizer, quando eu tiver tempo, quando eu puder, não, amanhã. Irmãos, existe o agora, é o agora que nós temos que falar com Deus, é o agora que nós temos que orar, é o agora que nós temos que abrir a Bíblia, se a gente puder. Se não tiver uma Bíblia por perto, é o agora que nós temos que falar com Deus no nosso íntimo. Você não precisa abrir a boca se estiver na rua, no trabalho, em algum lugar público. Você não precisa abrir a boca e falar, Senhor. Não, é no íntimo, é aqui dentro que você vai falar com Deus. E Deus está a escutar. Porque Deus está atento a tudo que nós falamos, irmãos. Então, aprendam a lançar bênçãos, aprendam a lançar palavras de vida, palavras de luz na vida do seu próximo, amém? Quando Jó fez esse apelo, ele sabia que Deus era por ele, que essas palavras que eles estavam lançando sobre a vida de Jó era para fazer com que Jó caísse mais ainda. O Jó estava vendo ali que ele não estava conseguindo manifestar uma coisa boa que vinda dos amigos dele. Na dúvida, a incredulidade, as acusações e a condenação apresentadas por estes amigos, na realidade, fazem a obra de Satanás, como eu falei, né, irmãos? Mas Jó está dizendo que se ele der ouvidos às palavras dessas pessoas, ele vai morrer. Então, ele não deu ouvido às palavras deles. Irmãos, mais uma vez, ele está dizendo que está preparado para morrer, né? Seus amigos estavam dizendo que ele já não tinha esperança em Deus. Um grande pecado que uma pessoa pode cometer é o pecado de negar a alguém a esperança que só a palavra de Deus pode oferecer, irmãos. Entendeu? É o que os amigos de Jó estavam fazendo. Ao invés deles ajudarem a Jó, lançarem palavras edificantes. Não, Jó, tenha fé, não acredite, você vai sair dessa. Isso não é para sua morte. Isso talvez possa ter sido que Deus está te provando, mas Deus não está te condenando. É simplesmente para ver se você é capaz, se você tem essa força. Então, isso faria com que Jó não se definhasse cada vez mais. Porque ele ia ver que ia ser umas palavras de luz que eles estariam lançando na vida de Jó. Mas não, eles não estavam ajudando a Jó de maneira nenhuma. Eles estavam simplesmente acusando a Jó, eles estavam simplesmente
deixando Jó numa situação deplorável. No capítulo 18, e respondeu Jó, ou Bildade, o suíta, dizendo: quando poreis fim às vossas palavras, considerai bem e depois então falemos. Porque somos ditos como animais e aos vossos olhos somos imundos. Ó, tu que despedaças a tua alma com o teu furor, será deixada a terra por tua causa, ou será removida do seu lugar nas rochas. Certamente, a luz dos ímpios será apagada e não resplandecerá a chama do seu fogo. A luz se escurecerá em suas tendas e se apagará sobre ele a tua lâmpada. Serão estreitados os seus passos firmes e o derrubará o seu próprio conselho, porque rede será arremessada aos seus pés e sobre as malhas prosseguirás andando. Um laço prenderá o seu ao calcanhar e se firmará a armadilha contra ele. Uma corda está escondida debaixo de terra. Há uma armadilha aguarda o caminho. Por toda parte os assombros os espantarão, os quais se espalham em redor de seus pés. Serão gastas de fome as suas forças e destruirão essa aparelhada ao seu próprio lado. Devora-se aos membros do seu corpo, os seus membros serão devorados pelos primogênitos da morte. Imagine como Jó se sentia ao escutar isso, irmãos. Era uma palavra muito doída, era muita acusação, era muita dor nos ouvidos de Jó. Jó não estava sentindo dor somente na pele, mas estava sentindo dor no coração, irmãos. A sua confiança será arrancada da sua morada em que confiava, e para o rei dos terrores será conduzido. Jó morreria perdido, irmãos. A sua confiança será arrancada da sua morada. Em sua tenda morará o que não é dela, enxofre será espalhado sobre a sua habitação. Por baixo se secarão as suas raízes e por cima serão cortados os seus ramos. A sua memória será esquecida na terra e não terá o teu nome pelas praças. Irmãos, aqui no capítulo 17, Jó não somente não foi esquecido, como se ocorreu o contrário. Poucos homens sobre a face da terra ao longo de todas as épocas têm sido lembrados como Jó, porque ele pôs a sua confiança e fé em Deus, e não no homem, não terá nome. Ao contrário, o nome de Jó é famoso, porque está vinculado à paciência, à fé e à confiança em Deus. Ele é apreciado como um exemplo a cada pessoa que tem tido dificuldade de suportar uma prova de qualquer natureza. E isso inclui toda a raça humana, irmãos. Se nós formos um Jó na vida e ficarmos firmes e fortes, nós seremos lembrados sempre, principalmente por nosso Pai, esse Pai que está no céu. Da luz será lançado das trevas e farão com que despedaça o mundo, do mundo. Não terá filho nem neto em teu povo, porque ele perdeu tudo, né, irmãos? Nem nas suas moradas haverá quem lhe suceda. No dia aqueles que vierem depois dele estremecerão, e o que vier antes ficarão espantados de terror. Certamente tais são as moradas dos ímpios, e este é o lugar do que não conheceu Deus. Quão difícil deve ter sido para Jó, especialmente com sua condição debilitada, escutar os seus amigos lhe disserem que ele não conhecia Deus. A única coisa que um homem na realidade tem é a sua fé. E agora todos negaram esta fé, menos mal. Embora ele tenha tentado, Jó nunca perdeu a sua fé. Irmãos, por mais que Jó estava sendo tentado ali pelos amigos dele, ele não largou a fé dele. Ele buscou a Deus a todo tempo. Ele não deixou que aquelas palavras contaminassem os seus ouvidos e fosse para o coração, irmãos. Ele simplesmente ouvia porque, infelizmente, ele tinha que ouvir. Mas ele não guardou sequer uma palavra daquelas. Porque ele sabia que Deus estava o protegendo, Deus estava ao seu favor. Como eu falei aqui no início, você pode olhar aqui que na história de Jó, em nenhum momento você vê mais falar na esposa de Jó, mas ela está lá, a todo momento, observando todo o sofrimento do seu marido. Ela não largou, ela não deixou, mas
Claro que ela abriu boca, ela abriu palavras de maldição, mas Jó repreendeu. E daí por diante foi falado somente na vida de Jó, no sofrimento de Jó, no que ele estava passando. Agora imagine o que Deus está preparando, o que Deus preparou por esse homem, irmãos. Imagine nós no lugar desse homem, o que Deus tenha preparado para nós. Nós não precisamos passar pelo sofrimento que Jó passou para receber uma palavra de glória, para receber a vitória de Deus. Basta que nós confiamos, basta que nós tenhamos fé e acreditamos que Deus é capaz de fazer tudo em nossas vidas, amém? Eu vou deixar aqui esse último versículo para vocês, né, o 18, e daremos continuidade, tá? Nós continuaremos aqui na história de Jó. Logo a gente vai vir para a resposta de Jó quando Jó clama por piedade, né? Em nenhum momento ele quis ser inimigo dos seus amigos, né? Aqueles homens que diziam ser amigo de Jó, porque Jó ainda clamou, né? Tem uma parte que Jó ainda clamou, né, por misericórdia para a vida daqueles homens, porque se fosse Deus, Deus podia consumir aqueles 3 amigos de Jó, porque para Deus eles não serviam para Jó. Mas ainda sim, Jó ainda clamou, e nós vamos chegar lá, amém, irmãos? Como de praxe falei para vocês, que nós iríamos orar todos os dias a oração que Deus nos ensinou, né, nesse livro de Jó, e que vocês possam se sentir confortável em ouvir essa palavra, que vocês possam receber a resposta de Deus na vida de vocês, tá? Que vocês possam entender que nós temos que abrir nossos olhos, tá? Nós temos que saber o que sai da nossa boca, nós temos que vigiar mais, não lançar palavras de maldições nem para filhos, nem para parentes, nem para amigos, nem para ninguém. Nós temos que aprender a abrir nossa boca e lançar bênção na vida das pessoas. Nós temos que interceder pela vida das pessoas. Nós temos também que não murmurar. Nós temos que aprender também a fazer isso, né? Não murmurar, não reclamar e sempre agradecer a Deus por tudo que Ele faz em nossas vidas, amém? Que vocês possam orar junto comigo, onde vocês estiverem, que se vocês não puderem orar, mas que sejam em pensamento, que vocês orem o Pai Nosso e que vocês entreguem a Deus as orações de vocês, amém? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. E todos dizem amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Irmãos, que vocês possam compartilhar, que vocês possam se inscrever aí no canal, me ajudando. Aos poucos a gente está aí, ó, já no livro de Jó. E nós cada vez mais vamos alcançar mais e mais, nós vamos ler mais e mais. A leitura vai ser maravilhosa, amém? Fiquem todos na paz do Senhor.